É possível que eu erre de vez em quando. E aí o Senhor
salvação como a ti mesmo. É querer que aconteça na vida do irmão aquilo que ele gostaria que acontecesse na minha vida. É eu saber que eu não sou um indivíduo sozinho, jogado no mundo, mas eu sou um ser de comunidade. É impossível eu viver sozinho. Eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros para nós vivermos. E quando eu te encontro, quando eu te conheço, eu percebo a dignidade da criação que eu sou e percebo a dignidade que o irmão é também. Mas passa de despercebido, talvez nessa imagem que eu apresentei agora, de uma consequência de amar o próximo como a ti mesmo, no sentido de querer apenas o que acontece comigo, passa despercebido a condição que Jesus coloca aqui, como a ti mesmo. E aí eu pergunto a você nessa noite: você se ama? Você cuida de você mesmo? Você cuida das suas relações? Você cuida daquilo que você vê, daquilo que você escuta? Você cuida da sua saúde, do seu corpo, da sua alimentação? Você prioriza a sua vida no cuidado com o trabalho, com a família, com a casa? Você entende que você é imagem e semelhança de Deus, criatura, filho, filha amada de Deus, com uma dignidade que ninguém pode roubar e que você não pode deixar ninguém roubar de você? Essa condição às vezes passa despercebida, porque muitas vezes nós entendemos a doação do amor cristão como a anulação do próprio eu. E não é isso. É eu estar presente em mim mesmo, completamente presente em mim mesmo, inteiro. Aí eu dou conta de doar o outro. Aí eu consigo ir em direção ao outro. Aí eu consigo perceber que eu consigo chegar no ponto do outro e assumir as dores dele com as minhas dores, as suas alegrias, angústias, necessidades. Eu assumo como minhas. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a perceber que o amor que nós colocamos em Deus, que nós direcionamos a Deus e sentimos que vem de Deus para cada um de nós, é o mesmo amor que nós devemos ter a nós mesmos, sabendo inclusive, eu acho que é muito difícil, nos perdoar a nós mesmos em situações que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, de erros que nós tivéssemos feito. Tem uma música que às vezes a gente canta no final da missa, que tem como rancor destrói o coração que errou. Nós devemos aprender a perdoar a nós mesmos, para amar e amar melhor. Por fim, a leitura que nós ouvimos hoje nos mostra a profecia de Oséias. Oséias, que durante todo o seu livro, vive um matrimônio de infidelidade. Deus faz com que Oséias se case com uma prostituta, para que ele sinta na pele a infidelidade que Deus sente em relação ao seu povo. Hoje nós ouvimos quase o finalzinho da profecia de Oséias, em que muda a imagem. Deus agora é pai e mãe e cuida do seu povo. E nos recorda com muita atenção: a salvação não virá da ceia, a salvação não virá dos nossos bens, a salvação vai vir do Senhor. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança. É nele que nós devemos depositar a nossa vida